Quando a gente fala a respeito de quem Jesus é, e quando a gente conversa a respeito dele, existe muita questão de dificuldade de entender. E hoje a gente vai precisar pedir muita graça de Deus, porque falar sobre Jesus, conversar sobre ele, estudar sobre ele e tentar definir o indefinível é impossível, né? Não tem como nós tentarmos e conseguirmos com êxito explicar a totalidade do que Jesus é, porque só a eternidade pode nos mostrar por completo quem Jesus é. E eu acredito que nessa noite a gente vai conhecer um pouco mais de quem Jesus é. E tem algo que eu tenho falado muito, que conhecer quem Jesus é sempre vai ser o caminho para descobrir o melhor do que você pode ser. Quando eu conheço quem Jesus é, consequentemente eu conheço a melhor versão que eu posso ser. Em Jesus está tudo que eu posso ser de melhor. Toda a melhor parte de mim, tudo que existe de melhor em mim, passa por Jesus. Eu sempre digo, se existe algo de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. É Cristo que pode extrair e mostrar algo do que realmente existe de bom em mim. E para a gente entrar nessa mensagem, onde a gente vai falar com relação a Jesus como o homem, Jesus na sua humanidade mesmo, Jesus como nós, como humanos. Eu vou conversar um pouco com você, eu queria primeiro que você conversasse comigo e tentasse pensar um negócio assim. A gente está vivendo num universo paralelo. Hoje você tem 7 anos de idade, todo mundo aqui tem 7 anos de idade. Primeiro que você tem que imaginar, senão não vai dar certo a mensagem, você precisa imaginar comigo. E aí, com 7 anos de idade, chegam para você e te fazem uma proposta. Qual é essa proposta? Você tem 7 anos de idade e eles te propõem o seguinte: olha, você já está com 7 anos de idade, agora você precisa começar seus estudos, e a gente tem 3 propostas para você. A primeira proposta é, você faz um curso de 1 semana, e ao final dessa 1 semana você está formado para o resto da sua vida. Você não precisa, é um universo paralelo, não existe ensino médio, ensino fundamental, médio, graduação, doutorado, nada. Eles chegam com essa primeira opção, você faz um cursinho de 1 semana, e ao final desse curso você está formado. Aí eles chegam com uma segunda proposta para vocês e falam assim, olha, tem um curso que também você pode, se preferir, escolher, que ele demora 2 meses, e ao final você está formado. E existe um outro processo que você pode passar para se dizer formado, que você vai ter que passar por ensino fundamental, ensino médio e uma graduação, para então só depois disso falar que você é formado. Você tem 7 anos de idade. E aí eles te dão essas 3 propostas, e assim, você está num universo paralelo onde ninguém vai te julgar por você ter escolhido A ou B. Independente do que você escolher, as pessoas não vão falar nada para você. Se você tivesse 7 anos de idade e tivesse essas 3 opções, qual delas você escolheria? 1 semana? Alguém escolheria 2 meses? Alguém escolheria uma faculdade? Não é qualquer faculdade, é Harvard, sabe? Alguém? Tá. Você tem 7 anos. 7 anos você tem. Mas tá bom, vamos lá. Você escolheu Harvard. Você viu uma série que falava sobre Harvard, você escolheu. Por causa disso. Se eu te perguntasse assim, o que você escolheria, você falaria isso. Mas se ao mesmo tempo eu te perguntasse qual das 3 opções te traria mais crescimento, qual você escolheria? Ou falaria que te traria mais conhecimento? Terceira opção? Certo? Ninguém te julgaria pelo fato de você ter o conhecimento A, B ou C. Mas qual dessas 3 opções te traria mais crescimento? Com certeza a terceira opção, certo? Com relação a viver para Cristo, com relação a escolher viver nos caminhos de Jesus, é exatamente a mesma coisa. O mundo, os lugares onde a gente vive, existem escolhas, vão sempre existir diversas opções. E as pessoas vão falar o seguinte para você: todos os caminhos levam a Deus. Mas eu preciso te dizer que só um deles pode te fazer crescer e extrair a melhor versão que existe em você. E esse caminho está em Cristo. Somente Cristo pode fazer e te mostrar o melhor que você pode ser. E essa, ao mesmo tempo que essa é a ótima notícia, ela é a notícia difícil também. Porque não quer dizer que vai ser fácil. Porque você vai ter que passar por um processo, e processos não são fáceis. Processos levam tempo, e tudo que leva tempo parece que é mais difícil para a gente. Ainda mais para a nossa geração, que é tão imediatista. Quando a gente fala a respeito de Jesus, C.S. Lewis disse o seguinte:
quando se diz respeito a Jesus, existem duas opções: amá-lo e adorá-lo, consequentemente, né? Essa é a primeira opção, e a segunda opção é rejeitá-lo. Ou você ama e adora Jesus, ou então você rejeita ele. E talvez você pode pensar assim, tá, mas como assim? Eu conheço pessoas que não rejeitam Jesus, mas também não adoram eles, cara, têm uma admiração por Jesus. Eu preciso te dizer que se você conhece exatamente quem Jesus é, não existe como você ficar inerte no meio disso tudo. A verdade é que a maior parte das pessoas que têm um conhecimento raso de Jesus, que admiram ele, falam, é um cara massa, legal, mas não se aprofundam em amá-lo de verdade e consequentemente adorá-lo, são pessoas que não conhecem de verdade. É no máximo uma ideia muito rasa de quem Jesus é. Quando você conhece quem Jesus é na sua plenitude, quando você realmente conhece a essência de quem Jesus é, consequentemente você tem as duas opções: ou você ama ele e você se entrega a ele, você adora ele com a sua vida, ou então você tem que ser muito fora da sua casinha o suficiente para rejeitar quem ele é. Filipenses 2:5, se você quiser abrir a sua Bíblia, Filipenses 2:5 vai dizer o seguinte, a respeito desse Jesus que não é apenas um Deus, mas hoje a gente vai focar exatamente na identidade dele como homem, o Jesus na sua humanidade. Filipenses 2:5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e conhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem bem conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar. Ele não tomou por usurpação, ou seja, ele não se apegou à imagem de ser um Deus, mas ele se esvaziou e se fez um homem. Essa passagem tão conhecida, na verdade, ela era uma canção que os discípulos cantavam. Ela não é só algo que foi escrito por Paulo, era uma canção que os discípulos, aqueles que caminharam diariamente com Jesus, passaram a cantar a respeito de Jesus. Então, quando a gente fala a respeito de Jesus como homem, a gente fala a respeito de um homem que andou com outros homens e que mostrou a sua identidade de Deus, mas mesmo assim, ele foi tão humano para esses discípulos que eles resolveram gravar isso, eles resolveram de alguma forma fixar isso no coração e mente deles através de uma canção, e é essa canção que eles recitavam. Ele não tomou por usurpação ou por apego a sua forma de Deus, mas se esvaziou, se fez como nós. E aí quando a gente ouve essa passagem, e quando a gente entende que Jesus é um homem, existem diversas heresias que vão tentar provar o contrário. E durante a história, centenas de heresias com relação a isso já existiram. Mas eu vou falar a respeito de 3 delas. A primeira delas é o apolinarismo, que é de Apolinário. Olha só, que incrível, né? Essa teoria, essa seita e essa heresia de Apolinário, que foi um bispo de Laodiceia, ele viveu aproximadamente em 310 depois de Cristo. Ela não reconhecia a existência de uma alma humana em Jesus. O que Apolinário dizia? Jesus ele tinha um corpo humano, mas ele tinha uma mente, uma alma divina. Então ele não era 100% Deus, como nós conhecemos e sempre falamos, e 100% homem. Na imagem de Apolinário, Jesus ele era um corpo humano, mas uma mente divina. E isso é uma seita enorme. E a gente vai descobrir por quê, e você vai entender por que eu estou falando disso também. A segunda seita que se circulou por muito tempo foi o nestorianismo, que foi de Nestório. Olha só, incrível, né? Ele foi um monge de Antioquia e ele fazia a distinção entre as duas naturezas. Nestório vai dizer o seguinte: em alguns momentos agia apenas Jesus, o homem, em alguns momentos existia outra natureza dele agindo, que era a natureza de Deus. Então ele não era uma coisa e a outra sempre. Ele em alguns momentos encarnava, ligava o modo Deus nele, sabe? E de repente ele desligava e ligava o modo humano. Era tipo isso. Resumindo, na ideia de Nestório, existiam 2 pessoas em Jesus. Ele tinha tipo um transtorno bipolar, sabe? Divino com humano. E existe uma segunda seita, que é o eutiquianismo. E essa seita, ela sustenta a ideia de que
Basicamente, Jesus era uma mistura. Ele tinha um pouco de Deus e um pouco da humanidade, e ele misturou. É tipo, você pega Nescau, leite, você mistura as duas coisas, e aí você chacoalha bem e vira uma outra coisa. É como se existisse uma terceira natureza em Jesus. Isso é uma seita gigantesca, porque basicamente ela não vai mostrar que Jesus é totalmente Deus, nem totalmente homem. Ele é uma mistura das duas coisas. E aí, depois de algum tempo, existiu o Concílio da Calcedônia, que foi realizado lá em 451 depois de Cristo, na Calcedônia. Fantástico, né? Vocês estão descobrindo uns negócios muito fantásticos hoje. Onde, depois de muitos dias de estudo e debates, eles conseguiram chegar numa conclusão a partir das Escrituras, a respeito daquilo que a Escritura diz, de que Jesus ele é totalmente Deus e ele também é totalmente homem. E é aquilo que a gente tanto ouve, 100% Deus e 100% homem. E na nossa matemática não cabe, né? Porque se é 100% uma coisa, não restou mais nada para ser outra. Mas em Cristo existem as duas naturezas sim. Ele consegue ser 100% Deus e ser 100% homem, sem deixar de ser uma coisa, mas também sabendo o momento em que ele deveria ser a outra. Vou deixar um exemplo bem básico para que a gente entenda um pouco melhor isso. Eu sou casado com a Cris há 9 anos e a gente tem uma filha, a Helena. Faz 1 ano e 2 meses que eu sou pai da Helena. Quando eu me tornei pai da Helena, eu não deixei de ser esposo da Cris. Mas eu sei os momentos em que eu tenho que ser esposo da Cris e eu sei os momentos que eu tenho que ser pai da Helena. Eu não deixo de ser uma coisa porque eu me tornei outra. Por que Jesus precisa ser Deus e precisa ser homem? Porque ele precisa ser homem para ser o sacrifício que é pelos homens. Ele é aquele que se sacrifica pelos homens, o sacrifício humano. Mas ele precisa ser Deus para que esse sacrifício seja perfeito. Então é por isso que existem as duas coisas em Jesus. É por isso que ele precisou vir como Deus na forma humana. Ele se entregou para que esse sacrifício fosse perfeito. E aí a gente vai entrar agora a respeito de diversas passagens bíblicas que vão mostrar o quão Jesus era humano. Jesus é totalmente homem, porque primeiramente ele nasceu de uma mulher. E aí, como ele nasceu de uma mulher, como ele se tornou um bebê, Jesus fez o que qualquer um de nós fizemos um dia: xixi, cocô. A gente se cansou, a gente teve sede, a gente chorou. Jesus foi um bebê, Jesus passou pela sua humanidade de criança e de bebê como qualquer um de nós passou. Em Lucas 2:40 vai dizer o seguinte: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa passagem de Lucas vai descrever o quão Jesus ia se desenvolvendo. Ele crescia e se fortalecia, ou seja, ele não veio pronto, ele passou pelos seus processos. João 4:6 e 7 vai dizer o seguinte: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ou seja, o Jesus que é homem, que nasceu de uma mulher, ele aqui é mostrado como um homem cansado e também é mostrado como aquele que tinha sede e pede: dá-me de beber. Em Lucas 23:46, a gente vai ver o seguinte: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, ou seja, ele morreu. Como um homem comum, ele morreu. Obviamente, a gente sabe que Jesus ressuscitou com um corpo físico. É por isso que os discípulos veem Jesus na ressurreição. Muitas pessoas veem Jesus na ressurreição. Ele vem com um corpo físico, ele vem com um corpo glorificado, mas é um corpo físico. Embora ressuscitado, ele não deixa de ser homem, ele continua sendo homem. Existe um pensador que vai dizer o seguinte: existe carne humana na Trindade, existe carne humana no céu. O Jesus que é Deus, embora seja Deus, ele se fez homem e até na sua ressurreição ele continuou sendo homem. E ele continua sendo homem, ou seja, Jesus não teve um corpo. Às vezes a gente ministra e a gente pensa na imagem que agora ele está num espírito lá, não. Jesus foi assunto aos céus com um corpo glorificado, assim como um dia nós também teremos um corpo glorificado. Lucas 24:39 vai dizer e explicar isso para a gente. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, o próprio Jesus tem o cuidado de deixar registrado aos discípulos, e sabendo que um dia isso seria escrito, de que ele tem um corpo humano.
Jesus quis dizer o seguinte: um dia todos terão um corpo como o meu, porque eu sou o primogênito, mas vocês também são irmãos, e um dia vocês também passarão por essa glorificação do corpo de vocês, e estarão no céu comigo. A Bíblia também vai descrever o seguinte, que Jesus tem uma mentalidade e ele tem todo o intelecto humano, e isso destrói algumas das teorias e seitas que a gente ouviu até agora. Ele teve que, como qualquer criança, como qualquer pessoa, ele teve que aprender a ler. Ele estudou. A gente lê a passagem bíblica e vê ele se perdendo dos seus pais na festa da Páscoa e indo até o templo. Em Lucas 2:52 vai dizer: ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele não crescia apenas em estatura, ele não tinha apenas um corpo que ia crescendo, mas ele crescia também em sabedoria. À medida que ele crescia, ele ia desenvolvendo sabedoria nele. Ou seja, o intelecto de Jesus não é algo que veio pronto dos céus, ele foi desenvolvendo, como qualquer um de nós tem a capacidade de desenvolver, e pode e deve desenvolver. A prova de que Jesus tem uma mentalidade humana também está em Hebreus 5:8, que vai dizer o seguinte: que ele aprendeu a obedecer. Hebreus 5:8 vai dizer assim: embora fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, só existe aprendizado no sofrimento. Embora a gente optaria pelo cursinho de uma semana, a verdade é que só existe uma forma de eu desenvolver obediência, sabedoria e desenvolver quem eu sou. E isso é eu realmente me esvaziando de quem eu sou e passando por processos. E esses processos vão envolver sofrimentos. É por isso que a gente vê a passagem bíblica dizer: se alegrem nas dificuldades, elas desenvolvem a perseverança. E muitas vezes a gente vai ouvir várias passagens bíblicas dizendo isso, e falando a respeito de que existe crescimento no sofrimento. O próprio Jesus afirmava que ele tinha uma mente humana. Marcos 13:32 vai dizer o seguinte: a respeito do dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, eu não tenho a mente de Deus. Eu sou homem e a minha mente também é uma mente de homem. Quem sabe o dia da volta, essas coisas, é o Pai. Eu estou aqui como homem e eu cumpro o meu papel como homem. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou Deus, mas eu sou totalmente homem também. Jesus tinha uma alma e emoções humanas. João 13:21 vai dizer o seguinte: depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: digo que certamente um de vocês me trairá. Você deve já ter ligado essa passagem com relação ao dia que Jesus estava ceando com os discípulos e sabia que Judas trairia ele. Aí eu te pergunto o seguinte: se você é Deus, e você sabe que alguém vai te trair, e você investiu 3 anos e meio nessa pessoa, você se angustia por essa pessoa? Você perde tempo ficando triste ou mal por essa pessoa? Você sendo Deus, sabe? Sabendo que você tem todo o poder para ressuscitar, para fazer tudo o que você precisa fazer. Sabe por que Jesus se angustia ao saber que Judas o trairia? Porque ele mostra para a gente algo que falta na nossa humanidade, que existia na humanidade dele: empatia. Jesus não queria ver Judas se perder. E quando ele se entristece, ele mostra que ele tem alma e emoção de homem, que ele tem o que falta para muitos humanos. Jesus é muito mais humano que a gente, essa que é a verdade. Ele não queria ver Judas se perder, ele não queria ver o sofrimento de Judas, e é por isso que ele se angustia. Jesus se entristecia. Mateus 26:38 vai dizer o seguinte: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Quando ele está com os discípulos próximos, com os 3 discípulos, e ele está indo orar para de alguma forma recuperar ou conseguir um pouco de força para passar pela sua morte. Jesus não só se entristece, mas Jesus também chora. João 11:33-35 vai dizer: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro também. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda ali 2 dias no lugar que estava. Isso é João 11:4, do 4 ao 6. Daí pula para o João 11:33-5, que vai dizer: Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E aí, vamos voltar para
encarnar aqui o Deus em mim, né? Em você também. Você é Deus. E você sabe que está indo para um velório, que você vai ressuscitar o defunto. Você chora? Eu não sei você, mas se eu fosse Deus, ou se eu soubesse que eu ia ressuscitar alguém, eu não ia chegar naquele lugar e ia tipo... eu ia chegar tipo... relaxa aí, galerinha. Tá tudo certo. E aí, chuchu? Tá? Tudo certo? Eu sou Deus, sabe? Como que eu poderia chegar num velório de alguém que eu sei que eu vou ressuscitar e ficar triste com isso? Mas a passagem vai dizer, Jesus, pois quando a viu chorar, a sua irmã, a irmã de Lázaro, e também os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, ou seja, ele sentiu a dor das outras pessoas, porque Jesus é muito mais humano que nós, ele tem algo que nos falta, que é a empatia. Jesus se entristece, se angustia, Jesus chora porque ele é homem, e ele é mais homem do que a gente. Sabe por que é importante entender que Jesus é 100% homem? E por que eu estou falando, e a gente só vai falar a respeito da humanidade dele? 1 João 4,3 vai dizer o seguinte: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Existem muitas religiões que elas não negam a existência de Jesus, mas elas não admitem que Jesus é Deus, e elas também não reconhecem completamente a humanidade e a divindade de Jesus, porque o diabo não tem problema de você se relacionar com Jesus que é um espírito. O diabo não tem problema de você se relacionar com Jesus que é só uma divindade. O diabo não tem problema com isso. É por isso que algumas pessoas elas admiram, não, um cara massa, pô, Jesus, massa. O diabo não tem problema em você admirar uma energia, uma força, porque uma energia você não pode copiar, porque uma energia você não pode se espelhar, mas quando você encontra um homem, você consegue olhar para ele e se espelhar, porque se alguém passa por aquilo, você também pode passar. A importância de Jesus como homem, e a primeira delas é para que ele possa ser o novo Adão. No Éden, Adão nos representava como humanidade, o primeiro homem. Porém a salvação ela é tirada da descendência de Adão, e agora ela é adotada na descendência de Cristo. Nós herdamos a natureza de Adão, a gente herdou essa natureza caída. Olha para qualquer criança, assim como ela nasce, e ao contrário de que muitas pessoas vão dizer, deixe uma criança ser criada sem regras, e vai ver se ela vai falar com licença, deixe-me lavar esses pratos. O senhor, por gentileza, poderia me dar licença para mim passar? Ao contrário do que muita gente vai dizer, que é a própria humanidade que destrói a natureza da criança, ao contrário do que isso se diz, a verdade é que a natureza já nasce caída pelo pecado que chegou a partir de Adão, por causa do pecado que existiu lá. Deixe uma criança sem ela ser educada e ela vai ser o quê? Mal educada, egoísta, violenta. Uma criança no automático, ela nunca vai dizer, criada no automático, ela nunca vai dizer com licença, por favor, ou ter educação verdadeira. E aí eu te pergunto assim, parece ou não parece meio injusto o pecado ter entrado no mundo por causa de um homem que errou? Não sei você, mas você estava lá? Você votou a favor dele comer a frutinha? Adão e Eva? Não parece meio, não dá meio que um senso de injustiça, de, poxa, como assim o pecado entra no mundo por causa de um homem, e aí agora todo mundo nasce propício a pecar, com a natureza pecaminosa, por causa de um pecado? Romanos 5:12 vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte entrou, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos então pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, eu e você, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem.
Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Pela transgressão de um só homem reinou por meio dele a morte. Muito mais aqueles que receberam a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou, onde abundou o pecado, transbordou, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se é injusto o pecado ter entrado no mundo por causa de um só homem, a boa notícia é que talvez você pecaria amanhã, talvez os filhos de Adão pecariam depois de amanhã, talvez algum de nós pecaria e a gente traria condenação aos outros. Mas se foi injusto o pecado ter entrado no mundo por causa de um só homem, a boa notícia é que um só homem trouxe perdão até para quem talvez um dia irá pecar. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão, ou a falta, ou o pecado que Adão cometeu. Jesus vem como homem porque ele vem para ser o novo Adão. Ele vem para ser aquele que traz remissão, e a partir dele, todo o pecado pode ser perdoado. Se a partir do pecado de Adão, todos nós podemos ser condenados, a partir do sacrifício de Cristo, todos nós podemos ser perdoados e redimidos. Segundo motivo para Jesus ter vindo como homem: Jesus é o sacrifício que veio para nos substituir. E para substituir um homem que pecou, apenas outro homem poderia fazê-lo. Na cruz estava pendurado o representante de todos os homens, e sobre ele estava toda a ira de Deus. Jesus também vem como homem para uma terceira coisa, para ser o nosso mediador. Cristo é aquele que está entre a humanidade e o Pai, e Ele está intercedendo por nós. Jesus Cristo, o Deus que é homem, está diante do trono, orando por você agora, por mim e por você agora. Ele passou por tudo que passamos, Ele conhece as nossas dores. Ele foi tentado, não em algumas coisas, Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi o único que foi até o final. Existe uma frase que vai dizer o seguinte: aquele que corre e desiste no 9º quilômetro, ele não conhece o 10º quilômetro. Aquele que corre uma maratona, e a maratona tem 42 quilômetros, mas aquele que corre uma maratona e desiste num 30 quilômetros, ele nunca vai conhecer a linha de chegada de uma maratona. Jesus foi o único que foi até a linha de chegada de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Nós somos e nós seremos tentados em algumas coisas durante a nossa vida, mas Jesus foi tentado em todas as coisas. E no que ele não foi tentado na sua vida, quando ele recebeu sobre si todas as nossas dores, transgressões, naquele momento, ele sofreu a tentação de todas as coisas e ele poderia ter desistido, mas ele foi até o final, em todas as coisas. Jesus é o único que vai até o final. E sabe por que ele faz isso? Porque se nós desistimos porque a gente se sente rejeitado, injustiçado, traído ou humilhado, e a gente pensa assim: eu fui traído, então eu vou desistir. Eu fui humilhado, então eu vou desistir. Eu sou injustiçado, então eu vou desistir. Se nós pensamos dessa forma, Jesus olha para todos nós e fala assim: eu também fui traído, eu também fui injustiçado, eu também fui humilhado, eu fui caluniado e eu só fiz o bem e mesmo assim me crucificaram. Ou seja, naquilo que você está passando e te dá talvez motivos para desistir, eu também passei por todas essas coisas, então você não está sozinho nessas coisas. Sabe por que Jesus veio como homem? Para que a gente pudesse olhar para ele e falar assim: se ele conseguiu, eu também consigo. Jesus veio como homem e passou por todas as coisas que nós vamos passar um dia, para que a gente possa olhar para ele e entender de uma vez por todas: se ele venceu, eu consigo vencer, porque ele é o modelo da humanidade perfeita. O pecado nos desumanizou, mas Jesus veio para restituir e de uma forma, de uma vez por todas, reumanizar a humanidade, porque Jesus é o modelo do homem perfeito. Jesus é o homem
que cada um de nós deveríamos ser. Jesus veio para nos ensinar a viver como homem. Uma energia, um cara que eu não conheço, sabe? Um Deus distante, uma divindade, um cara numa cruz pregado com uma cara triste. Eu não posso imitá-lo, mas um homem eu posso imitar. E é por isso que muitas pessoas tentam dizer que Jesus não é homem. E ele não é 100% homem. Não, ele é totalmente homem. E a mentira de Satanás é tentar mostrar isso de uma forma diferente para nós. Porque se eu não entender que ele é homem, eu olho para ele e apenas o admiro. Mas se eu entendo que ele é homem, eu entendo que eu também consigo. E é por isso que ele falou, vocês vão ser tentados, sabe? Vocês vão passar por dias difíceis, vocês vão ter dias muito ruins, mas vocês precisam ter alegria, bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. E sabe por que vocês vão vencer? Porque eu sou homem como vocês. E se Jesus disse isso, cara, dane-se a voz de Satanás, que me diz que eu não consigo, que me diz que eu não posso, que me diz que outras pessoas têm mais capacidade, que me diz que outras pessoas conseguem, mas eu não, sabe? Dane-se a voz de Satanás. Porque se Jesus disse que eu consigo, se ele falou e ele passou por todas essas coisas, se ele foi tentado em tudo e eu só sou tentado em algumas coisas, eu posso olhar para ele e eu também consigo vencer. Ao redor do mundo, sabe, nesse exato momento existem pessoas. Existe alguém nesse exato momento experimentando um baseado pela primeira vez, alguém se entregando e perdendo a sua pureza pela primeira vez. Ao redor desse mundo tem alguém se submetendo a qualquer tipo de coisa ridícula para fazer parte de um grupo, para encontrar felicidade. E essas pessoas, elas não estão procurando um baseado, não estão procurando uma trans, elas não estão procurando qualquer uma dessas coisas. A verdade é que todas essas pessoas estão procurando por Cristo, mas no lugar errado. Porque em Cristo, o homem que foi tentado em todas as coisas, eu consigo vencer meus medos, eu não preciso me submeter a uma existência inútil, mas eu consigo viver o melhor da minha vida, porque conhecer quem Jesus é, sempre será o caminho para descobrir o melhor que eu posso ser. Tem um filme que uma vez eu assisti no Netflix chamado Toque Toque, é muito ruim. Um amigo meu no trabalho, ele falou, cara, assiste um filme muito legal, ele falou. Eu comecei a assistir, eu fiquei com muita raiva dele. Muita. Mas o nome do filme é Toque Toque e basicamente ele fala a respeito de pessoas que têm toque mesmo, transtorno obsessivo compulsivo, né? E a história básica desse filme, para que você nem precise assistir, de tão ruim que ele é, porque eu quero ser seu amigo, mas se você quiser e for curioso, assiste, para passar raiva e jogar tempo fora. É que existem várias pessoas com toque e elas vão se reunir numa sala. E quando elas estão reunidas nessa sala para uma consulta com um especialista, todas essas pessoas elas têm toque, elas vão se consultar com um médico especialista nisso. E elas estão na sala esperando para ser atendidas e elas descobrem que aquele doutor, o voo dele atrasou e ele ia demorar um pouco. E aí, dentro daquela sala existe tudo quanto é coisa, sabe? Tudo quanto é gente estranha assim, com toque. Eu não lembro mais exatamente todos os toques que tem, mas eu lembro que tinha uma mulher, por exemplo, que ela tinha muita insegurança. Então, sabe aquelas pessoas que elas desligam o gás, mas elas ficam na dúvida se desligaram, volta, desliga, vê se desligou, desliga de novo. Aquela pessoa que nunca sabe se trancou ou não o carro, ela fica tranca, destranca, sabe? Tem alguns que tem já isso aqui, né? Deus está mostrando, revelando nesse lugar, sabe? E aí tem umas outras pessoas que ela tinha um cara na sala que ele tinha um problema que ele era um cara normal, assim, muito pleno, de repente ele soltava um palavrão, gritando assim. Esse era o toque dele, tipo assim, ele odiava as pessoas, mas ele se comportava direitinho, assim, mas de repente ele não conseguia se conter, ele gritava assim, xingando a pessoa, mas xingando mesmo, assim, cabreiro o negócio. E aí tinha outros toques, assim, as pessoas, tinha uma mulher que tinha mania de limpeza, então quando tinha alguma coisa suja, alguém espirrava ou tossia perto dela, tinha uns ataques, assim, uns negócios, dava uns, meu Deus, uns negócios estranhos, e essas pessoas estavam todas reunidas na sala. E de repente, enquanto eles esperavam esse doutor, o que acontecia é que de repente um cara começava a tossir, aquela pessoa começava a ter o problema. Aí a mulher ficou, eu não sei se eu desliguei o gás, vai incendiar minha casa e tal. E cada um começava a ter ataques com relação a isso e falar o toque que eles tinham. E é interessante que cada vez que alguém começava a ter alguma crise muito forte com relação àquilo que era a sua fragilidade, todos os outros se preocupavam com aquela pessoa. E no filme vai mostrar que quando as pessoas estavam se preocupando com aquela pessoa que tinha problema com limpeza, espirro, tal, que estava tendo um transtorno, eles falavam, fica calma, vai dar tudo certo, tal.
Sempre que eles se preocupavam com o outro, consequentemente, o problema deles sumia. Então eles se esqueciam da fragilidade deles, quando eles olhavam para a dor do outro. E aí no final do filme, já vou até contar, vou dar o spoiler do final, para você realmente não assistir. É que o doutor era uma daquelas pessoas. E a forma dele trabalhar era exatamente essa. Mostrar para eles que quando eles não olhavam tanto para a sua própria dor, eles conseguiam ser curados quando eles curavam outros. E o que Jesus veio fazer com nós, sabe? É o que acontece em qualquer roda de alcoólicos anônimos ou de drogados, sabe? Aquelas rodas de, sei lá, mãe, que a galera senta e começa a compartilhar suas experiências. E sempre que alguém fala assim, cara, eu tô há 3 dias sem utilizar drogas e tal, e eu não sei se eu vou conseguir vencer, porque está muito difícil para mim. De repente alguém naquele grupo às vezes se levanta e fala assim, cara, fazem 5 anos que eu me libertei disso, e eu vivi a mesma coisa que você viveu, e eu consigo agora viver longe de tudo isso. Quando alguém que está passando por uma dificuldade muito grande e recente, olha que outra pessoa já venceu aquilo, o que aquela pessoa acha? Eu também consigo. Se ele conseguiu, eu consigo. Ou seja, quando nós olhamos para as conquistas dos outros, nós acreditamos que nós também podemos vencer. Quando nós olhamos para a dor dos outros, a nossa dor ela começa a se tornar secundária, porque nenhum de nós foi feito para olhar para nós mesmos. Sabe por que Jesus veio para rehumanizar os homens? Porque a humanidade se corrompeu exatamente por começar a olhar demais para si mesmo. E quando eu olho demais para mim mesmo, eu me sinto injustiçado, eu me sinto incapaz, eu acho que a minha história é a pior. E eu preciso te dizer um negócio, ninguém está bem. Ninguém está com dinheiro sobrando na conta. Ninguém está com tempo sobrando amanhã. Ninguém está bem pra caramba assim a ponto de que você olhe para ele e tenha que invejar alguém. Praticamente ninguém está legal. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem seus traumas. Ah, mas eu fui abusado, sim. Você não é a única talvez. Você não é o único talvez. Ah, mas eu fui injustiçado. Tem pessoas aqui que foram roubadas, assaltadas, traídas. Sabe, tem pessoas que já passaram por divórcios, tem pessoas que já passaram por coisas extremamente tão pesadas que elas nunca conseguem sequer abrir isso aos outros. Ninguém está bem. E a verdade é que nesse mundo onde a gente vive vai ter um monte de coisa ruim. Mas a diferença está entre a gente viver como Jesus viveu e começar a olhar além da nossa própria dor e querer fazer algo pelos outros e consequentemente a gente vai se esquecer da nossa dor. E a diferença está entre a gente olhar para Cristo e saber que se Ele venceu, porque eu sou tentado em algumas coisas, mas Ele em tudo, eu também consigo vencer. A diferença está nisso, sabe? A diferença está em como eu olho as coisas, sabe? Eu posso olhar para a minha dor e achar que isso é o meu final, ou eu posso olhar para a minha dor e saber que esse é o meu maior aprendizado. A gente tem que parar de dar desculpa, porque a gente se tornou especialista nisso. E cada vez que eu dou uma desculpa, a única pessoa que perde sou eu mesmo. Quando Cristo foi até o final por nós, Ele não se preocupou em dar uma desculpa, porque Ele enxergou aquilo que um dia nós iríamos produzir. Ele enxergou a gente aqui hoje, Ele enxergou a vida de cada um de nós hoje, e Ele não enxergou a vida de cada um de nós como eu enxergo você. Ele enxergou a vida de cada um de nós como Ele conhece, e Ele conhece muito mais do que a gente. Então, se a gente olha para a nossa vida sexual e acredita que a gente não tem salvação, Jesus olha para nós e fala assim, você consegue vencer sim. Se a gente olha para as escolhas que a gente fez que nos sujaram, Jesus olha para nós e Ele fala o seguinte, eu te limpo e te dou uma nova chance. Se a gente olha para as nossas escolhas erradas, para aquilo que a gente fez de errado ou que fizeram de errado com a gente acha que a gente precisa parar por isso, que a gente não é mais digno de nada e a gente acredita que a gente não consegue, Jesus olha para nós e hoje Ele fala assim, ei, eu fui até o final por você, por que é que você não vai querer ir até o final comigo? A melhor notícia a respeito de Jesus ser homem é que quando Ele foi aos céus, as últimas palavras dele foi, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, quando você passa por algo, quando você está vivendo momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de muita coisa
na sua mente, você não sabe para onde vai, não sabe se vai para a esquerda, para a direita, se casa ou compra uma escada, sabe? Nesse exato momento, Jesus continua no controle da sua vida. Porque Ele é o único que realmente sabe para que nós existimos. Ele é o único que sabe para que fomos criados. E melhor do que isso, Ele sabe para que nós fomos criados, Ele sabe o que nos corrompeu e Ele sabe como nos redimir. Porque se Ele só soubesse como nós fomos criados, mas o pecado nos corrompeu e não tem como salvar, a gente pararia por ali. Mas Ele sabe o que nos corrompeu e Ele sabe como nos consertar. Eu falei para os adolescentes há algumas semanas, imagina só que Santos Dumont ele criou o primeiro avião, né, o 14 bis. Tem umas teorias que foram outros caras que criaram, tá? Mas enfim, vamos acreditar que foi hoje. Isso aí é outra história. A gente discute isso num café daí. Mas Santos Dumont criou o avião. Imagina só que Santos Dumont ele criou o avião sozinho. Ele não falou para ninguém, ele não entregou nenhum projeto para ninguém, ele não falou para que serviria. Ele estava num lugar sozinho, ele criou o avião. E de repente ele viajou. Ele viajou, sei lá, ficou uns 80 anos fora. Nesses 80 anos, as pessoas nunca imaginaram que alguma coisa poderia voar, ou como isso poderia voar. E aí, de repente, chega, sei lá, o Gerson. O Gerson está andando num lugar lá, ele, um avião. Ele não sabe o que é um avião. Ele, um negócio estranho. Aí, o que o Gerson vai fazer? Ele vai lá olhar, tem roda embaixo, tem um motor, deve ser um carro. Aí, o que o Gerson vai fazer? O Santos Dumont criou aquilo para voar. O que o Gerson vai fazer? Ele vai lá, vai ver se tem uma ignição, se tem uma marcha, alguma coisa. E no máximo que ele vai tentar fazer é locomover aquilo como um carro. Ele vai chamar umas outras pessoas e vai falar, não, cara, para ter carro não devia ter essa asa, esse aerofólio gigantão aí. Sabe? Acho que a gente devia cortar essa asa. E as pessoas que não conhecem a criação, elas vão começar a tentar dar o palpite, vão falar, não, cara, devia ser assim, devia fazer isso, devia fazer aqui. E vão mudando. Aquilo que foi criado para voar, daqui a pouco se torna exatamente um carro. E aí imagina que Santos Dumont, ele volta da viagem. Ele está viajando, assim, distantão, e ele volta. Vou lá ver como é que está o 14 bis. E aí ele olha, caraca, olha só o que fizeram, mano. E aí ele pergunta para as pessoas que encontraram aquele avião, o que vocês fizeram aqui? Esse carro é bem lento, né? Não tinha motor, vocês não botou correia na roda, cara. Olha só. Como é que o motor ia rodar a roda? Você é burro? Sabe? E aí o que Santos Dumont faz? Ele fala, cara, vocês estão viajando, cara, isso não é para andar na estrada, isso é para voar. Voar? Como assim? E aí o que ele faz? Ele começa a restaurar a criação. E ele começa a colocar da forma original. Porque só o Criador conhece para que a criatura foi feita. Sabe o que o pecado tenta nos fazer? Nós fomos feitos para ser humanos e perfeitos, como Jesus, o homem perfeito, foi feito. Mas nós nos corrompemos, sabe? As pessoas chegaram para a gente falar assim, cara, não, isso aí não. E foram tentando nos moldar. As nossas escolhas, os nossos vacilos, eles começaram a mudar a nossa funcionalidade. E de repente, alguém que era feito para voar, parece frase de coach, né? Mas alguém que era feito para voar está se arrastando por aí. A boa notícia é que Jesus, ele não só te salvou lá no começo, mas ele te redime e ele te traz a forma original daquilo que você foi feito para ser. Porque só alguém que já foi tentado em tudo consegue corrigir tudo na sua vida. E é por isso que ele veio como homem e se entregou por nós, para que nós não tivéssemos mais desculpa. Nele nós temos perdão, remissão, e a gente consegue voltar ao propósito da nossa criação. Jesus é o Santos Dumont e a gente é o 14 bis, sabe? E cara, o que a gente precisa fazer? Se entregar. Porque um avião na mão do Gerson é um carro, sabe? Devagar. Sabe? Porque eu na mão de Satanás ou de qualquer coisa, de um relacionamento abusivo, de uma vida de drogas, de uma vida de escolhas erradas, eu não passo de um babaca, sabe? Mas eu em Cristo, e é por isso que a Bíblia vai dizer, Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. Eu acredito que Cristo quer nos redimir e nos trazer a forma original do que fomos feitos para ser. Ele veio como homem para nos ensinar a ser homem de verdade. Porque nós não temos mais capacidade de olhar para alguém e falar, isso é ser homem. Nós temos apenas alguns rascunhos. Eu sempre falo assim, e a minha fala para a Helena sempre vai ser, eu sou um rascunho de um pai. Porque o seu pai perfeito é Deus.
E é por isso que a Bíblia vai dizer, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, aquele que foi até o final, aquele que sabe como concluir todas as coisas, aquele que começou a boa obra em mim, há de aperfeiçoá-la até o dia da sua volta. Vamos orar? Sabe por que é importante nós entendermos quem Jesus é como homem? E não pare hoje aqui, mas aprenda quem Ele é como Deus, aprenda quem Ele é como mediador, aprenda quem Ele é como Deus encarnado, aprenda quem Ele é como amigo nosso, como alegria para as nossas vidas, aprenda que Ele é tudo que nós precisamos. Porque se eu não conhecer quem Jesus é, não adianta eu ficar clamando, volta Jesus. Como eu poderia desejar a volta de alguém que eu nem conheço? Mas quando eu conheço quem Jesus é, eu paro de clamar tanto pela volta dele para que ele me livre desse mundo e passo a falar, me dá mais um dia para que eu possa salvar outros. Porque a verdade é que a maior parte dos crentes que clamam Maranata, ora vem Senhor Jesus, só estão querendo fugir dessa vida difícil que é aqui. Mas homens maduros, eles sabem que eles não foram chamados apenas para a salvação sua e própria. Homens maduros sabem que eles se entregam pela sua vida e vão até o final para que outros possam ser salvos também. Isso é fácil? Não, porque o cristianismo não é uma vida fácil. Mas deixa eu te falar um negócio, tem uma vida que ela é fácil, uma porta que ela aparentemente é larga, aparentemente ela é larga, e até nessa vida fácil, a única coisa que você vai encontrar é sofrimento. Mas isso é maquiado no começo, e parece que não. A única vida que vale a pena ser vivida é em Cristo. Ele é o autor, ou seja, Ele nos criou, e Ele é o consumador, ou seja, Ele é o amém, Ele é o final de toda a nossa fé. Ele não é apenas o nosso Criador, Ele é aquele que finaliza aquilo que nós somos criados para ser. E para que Ele finalize, existe um processo. E nesse processo, a única coisa que importa não é nós termos fartura, não é nós termos riquezas, é nós termos Ele do nosso lado, caminhando com a gente. Porque eu não sei você, mas eu conheço um Jesus que quando existia fome, Ele multiplicava poucas coisas e fazia a comida existir. Eu conheço um Jesus que quando existia a tribulação, quando existia a enfermidade, quando existia qualquer dificuldade, Ele era a cura, Ele era a remissão, Ele era o perdão, Ele era uma nova vida. Diante de qualquer dificuldade que a gente vai encontrar na nossa vida, existem duas opções. Eu vivo camuflando isso e tentando achar outros caminhos para eu ser feliz, ou eu reconheço que só Jesus, na enfermidade pode trazer cura, na fome pode trazer comida, na cegueira pode trazer visão. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Vamos ficar de pé e orar? O resumo de tudo isso que eu ministrei hoje aqui para vocês é o seguinte: Jesus é homem, e Ele é homem para nos mostrar que nós também podemos ser como Ele. Ele não é uma energia para a gente admirar, Ele não é um Deus para a gente simplesmente adorar. Ele é um homem para a gente imitar.